Boa noite, graça e paz. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a tua família, seja na tua vida, no teu trabalho, aonde você for, que o Espírito Santo te guie para um caminho do bem, para um caminho de arrependimento, para que tudo que você fizer seja próspero, agradável e bom aos olhos do Senhor. Amém? Hoje eu venho trazer um louvor e uma palavra que está em Mateus 18, que é uma parábola que Jesus nos ensinou a multidão, daquela época, e deixou para nós registrado, para que pegássemos de exemplo, para que aprendêssemos. Jesus, ele andava por toda a terra ensinando. Por onde ele passava, ele dizia que o Pai o tinha enviado. Porque ele nunca negou ser filho de Deus. Mesmo sabendo das acusações dos romanos, mesmo sabendo dos julgamentos, de tudo, ele nunca negou o Pai. E em Mateus 18, ele nos deixou uma linda parábola, que é esta aqui que eu vou contar para vocês. Jesus disse que havia um homem que devia muito dinheiro para um rei, para o rei de sua terra. Quando chegou o dia de acertar, ele não tinha dinheiro. Então esse homem pediu mais tempo para o rei. Mesmo sabendo que não ia ter como pagar, Porque na época, digamos que eram uns 10 milhões de reais. E como ele pagaria ao rei? Não teria como. Mais tempo não ia adiantar. E o rei disse para ele então: tudo que você possuir será vendido. Tomarei tudo que você possui. Sua esposa e seus filhos serão meus escravos. Seus animais e sua propriedade será vendida. Então ele disse: dê-me um pouco mais de tempo para pagar tudo. Como eu já expliquei, Como pagar tudo? Se ele não tinha nada. É como se fosse uma pessoa assim como eu, bem desprovidas de bens materiais, Mas graças a Deus tenho bastante sabedoria na palavra de Deus e sei que o meu tesouro não está aqui nesta terra, está nos céus. Aleluia. Mas era impossível mesmo, com o tempo, ele ser capaz de pagar tudo. Então ele ajoelhou e rogou ao rei, pedindo perdão e misericórdia para que lhe perdoasse a dívida. Então o rei se moveu no coração. Aquele rei, Jesus disse, que se moveu o coração dele. Não foi por causa de nada naquele homem. Era o que estava
nele, no rei. Então o rei perdoou a dívida daquele homem. Aquela dívida enorme, que não teria como ele pagar. O rei disse: sabe de algo? Eu te libero da dívida. Está lá em Mateus 18, essa parábola, para você conferir depois. Porque o rei, creio eu, que foi cheio do mover do Espírito Santo de Deus naquele momento. E era isso que Jesus quis nos passar. Quis passar aquela multidão também, né? Liberar alguém de uma dívida que deveria ser paga, isso é perdão. Liberar alguém de uma dívida que tem com você, que deveria ser paga, isso é um ato de perdão. Amém? Dívida de mais de 10 mil reais. Olha só o que este homem devia para aquele rei. E ele liberou ele de pagar aquela dívida. Perdoou. E sabe o que este mesmo homem faz depois que o rei o libera dessa dívida de mais de 10 milhões de reais? Em vez de ele pegar a tua família, se reunir na presença de Deus, dobrar os joelhos, agradecer, oferecer louvores ao Senhor. Sabe o que Jesus disse que esse homem fez? Logo em seguida, correu para cobrar um credor dele, uma pessoa que estava devendo ele R$1.000. E esta pessoa que estava o devendo também não tinha como pagá-lo. E fez a mesma coisa, rogou para que o perdoasse. Sabe o que ele fez? Lançou este homem na prisão, não o perdoou. Se esqueceu do que o rei tinha feito para ele, ali, no mesmo dia. Se esquecendo das bênçãos que Deus o tinha liberado para ele, tocando no coração do rei, para que o perdoasse a dívida. Agarrou o homem e disse: paga o que você me deve. E o homem não tinha como pagar, lançou ele na prisão. Só que como Deus sabe de todas as coisas, nada é oculto aos olhos do Senhor. As pessoas que tinham testemunhado o rei o perdoando, viram ele fazendo o que não deveria ter feito com o homem que o devia. Correram até o rei e entregaram o que ele tinha feito. E o rei convocou e disse o seguinte: eu perdoei a sua dívida porque você me rogou. Tive compaixão de você e disse: você também deveria ter feito o mesmo no seu comportamento para com aquele homem.
que te devia. O rei disse para ele: por que você não tomou o meu exemplo e fez o mesmo, perdoando, já que a dívida do outro era bem menor que a tua, e mesmo assim você preferiu lançá-lo na prisão? Eu te perdoei 10 milhões e você não perdoou R$1.000 do seu irmão. Então, o rei ordenou que entregasse aquele homem para os atormentadores. O rei ordenou para que entregasse aquele homem que não perdoou, que foi perdoado e não foi capaz de perdoar, que o entregasse aos atormentadores. Porque se nós não perdoarmos, então fica essa parábola para que nós possamos aprender a perdoar, para que o tormento não entre no nosso coração e na nossa mente. Não importa se é uma dívida, não importa qual seja o perdão que você tem que liberar. Libere. Libere para que Deus libere também o perdão para você. Se você rogar a Deus, entregar aos pés de Jesus e pedir perdão no teu coração, no mais profundo do teu âmago, Jesus vai te perdoar. E se você perdoar a seu irmão, a pessoa que lhe feriu, que te magoou, mesmo que você perdoar no teu coração, Jesus está vendo em oculto e também vai te abençoar. E isso vai fazer bem para a tua alma, para o teu coração. Não vai ter tormento, não vai ter sofrimento, não vai ter acusações. Porque o não perdoar gera isso, depressão, ansiedade, CA, né? Sabemos que doença terrível é essa. Gera contendas familiares. Porque é isso que o inimigo quer. Porque ele já é condenado. E quanto mais pessoas ele puder condenar e levar com ele, ele vai fazer. Ele sabe a tua fraqueza. Ele sabe do teu pecado. Ele sabe dos teus erros, do passado. Você pode esquecer, mas ele não. Então peça perdão, se arrependa, para que esse tormento não fique na tábua do teu coração. E Jesus te perdoará, porque Ele é amor, Ele é justiça, e Ele se agrada em nos fazer o bem. Jesus olhou para todo aquele povo e disse: assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Tá vendo? Jesus disse, não é que Deus é mau, Deus é malvado, que Deus tem prazer em castigar. Não, não é nada disso.
É porque Ele é justiça. É porque Deus é justiça. E se nós não fizermos justiça com os nossos semelhantes, como que Ele pode fazer justiça por nós? Nos salvando, nos libertando e nos dando uma segunda chance de sabedoria, de salvação. Porque para ter a salvação temos que ter sabedoria. Antes a gente dizia que a televisão era um instrumento do inimigo, né? Os crentes não tinham TV em casa. Por quê? Porque era do inimigo. Ah, tal coisa é do inimigo. Ah, tal coisa vai entrar o pecado. Então a gente não comprava essa boneca, esse objeto, o celular. Os aplicativos, alguns aplicativos. Não. Você que faz ser, que você que dá a autoridade para que o inimigo use ao favor dele. Eu estou usando o meu celular neste momento, mas eu estou usando para glorificar a Deus. Eu estou usando para passar a mensagem de fé da palavra de Deus. Eu uso para louvar ao Senhor nas minhas redes sociais, né? Para levar a mensagem. Porque hoje é difícil até você ter uma oportunidade nas casas de orações, que muitos falam igreja, né? Porque a igreja somos nós, a igreja de Cristo somos nós. É muito... dá até uma certa tristeza, né? Qual bom e qual maravilhoso seria verdadeiramente se os irmãos vivessem em união. Jesus fala na palavra. Deus fala. Hoje ninguém te dá oportunidade para louvar. Ninguém quer te dar a oportunidade para poder dar o seu testemunho. Porque vai tomar o tempo do culto. Mas às vezes alguns pregadores ficam a maioria do tempo lá no púlpito falando da vida dele. Como se o púlpito fosse um escritório de um psicólogo, de um psiquiatra, para ele estar lá fazendo terapia, porque ele está fazendo uma terapia, falando da vida dele. Porque isso, porque aquilo, e fala algumas coisas de Deus, né, da palavra de Deus, às vezes nem abre, tem lá o telão, não precisa da Bíblia. E entra e fala de prosperidade, 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 prosperidade. Mas para a gente ser próspero, a gente tem que se curar. E para a gente ser curado, a gente tem que encontrar verdadeiramente Jesus. Jesus não está em paredes feitas por mãos de homem. Sim, temos que ir para ouvirmos a palavra.
para reunirmos com os nossos irmãos, para concordarmos em oração. Mas a igreja somos nós. Não podemos ir para lá para olhar para homem, não. Porque se você for olhar, você cai. Verdadeiramente você cai. Você tropeça. Como eu já tropecei. Eu tenho um chamado muito forte de Jesus. Eu vou tirar ainda essa semana para dar o meu testemunho e vocês vão ver qual forte e poderoso é o mover da mão do Senhor em minha vida. Amém? Então, para finalizar essa parábola, sabemos que é muito importante perdoar. Porque se não perdoarmos, como seremos perdoados? Então aquele homem foi atormentado até os seus últimos dias. Por quê? Porque não perdoou. A ele foi liberado o perdão, mas ele não conseguiu liberar o perdão. Então, se alguém estiver me ouvindo que precisa liberar perdão, libere. Não deixa para amanhã, não. Libere agora. Dobre os seus joelhos. Abaixe a tua cabeça na presença do Senhor. E libere o perdão. Seja ele qual for. E Jesus vai ver se foi de coração. Vai esquadrear a tua alma, o teu âmago, o teu coração. E vai saber que você verdadeiramente perdoou. Porque foi no nome do Senhor Jesus que você falou, que você clamou. E a tua vida mudará. Assim como a minha mudou. Porque todos os dias eu peço perdão. Pelos pecados que me lembro. Por aqueles que não me lembro mais. Pecados que eu tenho cometido por atos, palavras, pensamentos, consciente e inconscientemente. Eu peço perdão a Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sei que Ele é fiel e justo para me perdoar. Porque senão eu não estaria aqui, neste momento, falando da palavra dEle. Do amor dEle por nós, por mim e por você. Shalom. Que Deus abençoe.